impulso nervoso ou potencial de membrana, né? O impulso nervoso é a transmissão de uma alteração elétrica ao longo da membrana do neurônio, né? Então, se eu fizer aqui, né, a membrana do neurônio, né? Então, nada mais é, né, do que a transmissão dessa alteração elétrica que acontece na membrana do neurônio a partir do momento onde ela é estimulada, né, em direção do corpo celular em direção ao seu término, né? Então a direção vai do corpo celular para as terminações do axônio, né? Então, só para eu ter uma ideia, em repouso, tá? A gente não pode nunca esquecer que isso aqui é intracelular e aqui fora, né, extracelular. Extracelular. Aqui, né, eu tenho a membrana plasmática do neurônio. E como é que está em potencial de repouso? Em potencial de repouso, o interior da célula, no líquido intracelular, ele tem um potencial negativo. E no meio extracelular, né, no líquido extracelular, ele tem um potencial positivo. Tá? E o que acontece quando eu tenho isso em repouso? E o que acontece quando eu tenho estímulo? Quando eu tenho estímulo, né, eu tenho uma variação abrupta que vai durar em torno de 1,5 milissegundos, que eu tenho uma alteração abrupta dessas voltagens. Quer dizer, o que vai acontecer quando é estimulado? Tá? Vou botar aqui, ó, estímulo. O que acontece quando eu tenho estímulo? Há uma inversão dessas cargas. O meio intracelular passa a ficar positivo e o meio extracelular passa a ficar negativo, tá? Mas isso é uma variação muito rápida e essa variação que vai fazer o impulso, né? Vai conduzir esse impulso elétrico. E como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Né? E a propagação é sempre do corpo celular para a terminação axonal. Como é que isso acontece? Na verdade, eu tenho uma alteração, né, muito rápida. E o que acontece inicialmente? Inicialmente eu vou ter... Vou pegar uma caneta aqui mais forte, né? No primeiro minuto, quando acontece ali essa alteração ali, primeira fase eu vou ter uma coisa chamada despolarização. O que acontece na despolarização? Eu tenho a abertura dos canais de sódio, tá? Então, sódio, né? Por que acontece essa diferença? Porque ao estímulo eu tenho uma alteração da membrana plasmática, abrem-se os canais de sódio, então entra sódio mais rapidamente para dentro da célula, fazendo com que eu tenha essa alteração, né? Que a gente vai chamar de despolarização. Despolarização é a primeira etapa em que o sódio do meio extracelular passa a entrar na célula, tá? O resultado disso vai tornar o meio intracelular positivo, tá? Ao contrário do que estava em repouso. Aí eu tenho a segunda etapa, né? Então o que acontece? Nesse tempo, essa segunda etapa, ela se chama repolarização.
O que acontece, né? Durante esse espaço de tempo? A permeabilidade de sódio, né, volta ao normal, e aí, ó, permeabilidade de sódio volta ao normal, e aí o que acontece? Começa a sair potássio do meio intracelular para o meio extracelular. Por que isso acontece? Porque o meio intracelular está muito positivo. Então, começa a sair potássio da célula, tá? Ele vai saindo, né? Ele vai saindo. E a terceira fase seria a fase de repouso. Quando retorna, né, a situação inicial, em que o meio intracelular é negativo e o meio extracelular é positivo, né? Só que nesse intervalo aqui entre repolarização e repouso, eu ainda tenho uma outra fase chamada hiperpolarização. Por quê? O sódio, né? O sódio, ele sai, ele vai saindo e ele torna esse meio muito negativo, né? Então, se em repouso aqui é menos 65, né, miliamperes, né? O que acontece? Quando eu tenho essa inversão, aqui chega, né, a ficar positivo nesse trecho aqui. Chega a ficar mais 35. Né? Mais ou menos 35, 45, depende. Então, o que acontece é isso. Eu tenho na primeira fase a despolarização, que é a entrada de sódio no meio intracelular. A repolarização, que é a parada de entrada de sódio mais a saída de potássio da célula, justamente para retornar o estado inicial de repouso, né? Em que eu vou ter o meio, né, intracelular negativo e o meio extracelular positivo, né? Então, se eu fosse fazer um gráfico, seria isso aqui, ó, em que eu tenho, né, em repouso menos 65, né? E aí o que acontece? Eu tenho o estímulo, então eu tenho a despolarização, que é essa subida, né? Depois eu atinjo o pico, e aí eu tenho a repolarização. Né? Que vai me levar, né, uma hiperpolarização para depois retornar de novo ao repouso. Então aqui é repouso, né? No repouso eu tenho o estímulo. Então o que acontece aqui? Entrada de sódio, né? Entrada de muito sódio, tornando o meio interno mais positivo, atingiu o seu ápice. O que acontece aqui, ó? Né? Para de entrar sódio e começa a sair da célula potássio. Sai, tornando o meio negativo, né? Porque os canais de potássio demoram muito a fechar até retomar o repouso. E aí tem o que a gente chama de lei, né? Lei do tudo ou nada, né? O que seria essa lei do tudo ou nada? Né? Para tentar ficar de forma mais fácil nesse
nesse texto que eu mandei para vocês, a lei de tudo ou nada é simples. Olha, para que haja, né, um impulso nervoso, esse estímulo ele tem que ser suficiente, tá? Então, para que haja condução para que haja o potencial de membrana, para que haja o impulso nervoso, né? Esse estímulo ele tem que ser suficientemente, ele tem que ser suficiente para excitar ou despolarizar a célula. Porque ele não, se ele não for suficiente, né, para criar essa despolarização, não existe impulso. Então, só vai existir impulso nervoso se o estímulo for vigoroso, né? Se ele for competente. Se ele não for competente, não existe estímulo nervoso e aí não tem uma comunicação entre as células. Bom, gente, espero ter tentado, né, ficar claro, né, e eu me coloco à disposição para depois nós estarmos tirando essas dúvidas.